Você está no mapa do propósito. Este é o segundo dia dessa jornada maravilhosa, fantástica, onde eu estou propondo entregar a você um conteúdo de extrema relevância e que não apenas vai te impactar, mais do que isso, vai lhe destravar nas suas emoções, nos seus alvos, propósitos, nas suas finanças. Eu sou Bueno Júnior, terapeuta integrativo, CEO da Zion Terapias Integrativas, e estou com você, lhe conduzindo, sendo o seu mentor na jornada com propósito, no mapa do propósito. Ontem nós tivemos o lançamento da nossa live. Gente, foi maravilhoso. E as pessoas que estão no grupo estão interagindo, já receberam conteúdo exclusivo. Inclusive, eu quero estimular você que ainda não se inscreveu. Peraí, por que você ainda não se inscreveu? Não se deu conta que é 100% gratuito? E não se deu conta de que as lives não ficarão salvas aqui, mas lá no grupo VIP as pessoas terão têm acesso a todo o nosso conteúdo, e não apenas ao conteúdo da live, mais do que isso, há um conteúdo exclusivo que está sendo entregue lá no grupo VIP. Ontem mesmo nós já entregamos um conteúdo exclusivo. A interatividade lá está muito boa. Ah, sim, a minha equipe está lembrando aqui que para você que está no nosso grupo VIP, lá tem um link onde nós estamos fazendo umas perguntas para você. E é muito importante você participar respondendo, porque nós afinamos ainda mais o conteúdo especificamente dentro da sua necessidade, tá bom? Então, para você que está no grupo VIP, responda lá o nosso questionamento, tá bom? O mapeamento das dificuldades, a gente está te aguardando lá. Bom, vamos lá? Vamos ampliar essa proposta aqui? Então faz o seguinte. Primeiro, uma chuvinha de coração, dando boas-vindas a essa segunda etapa, essa segunda caminhada no mapa do propósito. Eu quero ver sua chuvinha de coração. Segundo lugar, eu quero ganhar o seu bom dia, o seu boa tarde. Para você que está aqui conosco, vamos lá, o seu comentário é muito importante. E em terceiro lugar, seu compartilhamento. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Assim como fez a Larissa, eu quero o seu bom dia. Eu também estou te dando o meu bom dia. Olha aí, a Andra Maria já está me dando boa tarde, já teve um bom almoço. A Juliane está me dando bom dia. A Samila está me dando bom dia. A Nara já almoçou, já está me dando boa tarde. Olha só, a Denise Alessio também, Graciana, Jonathan, Daniele Dourado, e que coisa maravilhosa, que coisa boa poder compartilhar com você o meu bom dia, o meu boa tarde. Que bom ter você por aqui. Então, agora que você já me deu o seu bom dia, agora que você está me dando o seu boa tarde, faz assim, pega esse aviãozinho e convida as pessoas para participarem conosco. Por quê? Olha aí, Ateliê Martins diz que está almoçando. Olha só que boa provocação, né? Está almoçando. Que coisa boa. Gente, estou aqui com água na boca, né? Faz assim, convida o máximo de pessoas que você puder, porque a live de hoje é preciosíssima. Eu tenho um convidado muito especial que vai entrar agora. Ele fez parte desse programa de mentoria que eu desenvolvo, e ele vai contar a experiência dele para você. A sua experiência é extremamente producente. Ela vai abrir o seu entendimento, ela vai abrir a sua compreensão. E sem mais demoras, eu já quero trazer aqui o meu convidado. Eu já quero trazer aqui, deixe-me procurá-lo. Acredito que ele já está aqui, pronto. Deixe-me mandar o convite para ele. Pronto, para ao vivo comigo, certo? Meu convidado mais do que especial, muito boa tarde, meu querido Rogério Boniek. E eu quero que primeiro, Rogério, você se apresente, diga para a nossa audiência
qual é o trabalho que você desenvolve, as empresas que você lida e quem é o Rogério hoje? Boa tarde, meu apóstolo, doutor Bueno. É uma alegria estar aqui nesse momento de compartilhamento, poder também divulgar, né, aquilo que aconteceu na minha vida depois do processo de terapia e de mentoria que foi realizado com o senhor através da ZAI. Hoje sou Rogério, filho de Deus, esposo, pai, né, recentemente. Papai aí, recém, ele está estreando, inaugurando ser pai. Meus Pois é. parabéns, Rogério. E profissionalmente a gente desenvolve advocacia, temos um escritório de advocacia e também hoje temos um Instituto de Desenvolvimento Humano voltado para mentorias empresariais, que é o instituto que também leva o meu nome, o Instituto Rogério Boniek, que está no Forninho, e daqui a pouco aí também vai aparecer para poder agregar valor e contribuir no crescimento das empresas da cidade de Araguaína. Então, hoje, doutor Rogério é conhecido como advogado, doutor Rogério é conhecido como coaching, doutor Rogério é conhecido como mentor, doutor Rogério é conhecido como professor, como mestre, como cristão, como marido, como homem de fé, agora como pai. Mas como era esse Rogério há um tempo atrás? Quem era esse Rogério antes de toda essa construção, antes de todo esse conteúdo? Então, aí entra a, a atuação, né, da terapia na minha vida, porque tinha tudo isso dentro de mim, mas absolutamente em desordem. Então, essa desordem me fazia descredibilizar, ou seja, eu não acreditar que eu era capaz. Então, algumas limitações de crenças de capacidade, de desenvolver todas essas habilidades e chegar no objetivo que todas essas habilidades poderiam me proporcionar. Então, eu venho de uma educação cristã, então tenho um chamado pastoral, lido com pessoas dentro da congregação, ensinando, desenvolvendo, mas eu não tinha harmonia em desenvolver as minhas capacidades profissionais em harmonia com o meu chamado ministerial espiritual. Então era uma bagunça isso dentro de mim. E às vezes as pessoas acham que para resolver tudo, eu posso colocar eu como dentro desse rol e muitas outras pessoas, que nem tudo a gente resolve apenas espiritualmente, né? O homem é espírito, alma e corpo, então existe uma integralidade. Daí, se abrir para um processo terapêutico foi de extrema importância, porque tinha certas coisas dentro de mim que precisavam ser acessadas no meu ambiente emocional. E aí entra a questão da terapia, que depois desse processo, e na verdade não depois, porque eu até falava com um colega ontem, que eu nunca quero deixar de fazer terapia. Terapia para mim vai ser sempre um estilo de vida, como é um personal trainer, como é um médico que faz a manutenção da sua saúde. Eu sempre quero fazer terapia porque eu quero melhorar cada dia mais. A gente até utiliza, né, a metáfora da cebola, né? Você vai descamando as camadas, vai se descobrindo cada vez mais. E a terapia, ela trouxe para mim esse processo de descoberta e de segurança. Poxa, eu posso viver a plenitude do meu propósito, eu não preciso me fragmentar. Eu sou o Rogério, marido, pai, filho de Deus, pastor, líder, mas também realizo a minha atividade de advocacia, realizo a minha atividade de mentoria, e tudo isso cabe dentro de mim, desde que eu me organize e me reconheça como pessoa capaz de fazer tudo isso. E aí, sozinho, é praticamente impossível a gente chegar nessa conclusão. A gente precisa de ajuda. E aí, a terapia, ela desenvolveu e tem desenvolvido, porque eu nunca deixei de fazer. O Rogério, nesse conflito interno, pensava inclusive em abdicar de uma das suas atividades. Achava não ser possível ser pastor, ser advogado, ser mentor, ser coach. Era como se você não pudesse agregar isso em um propósito. Era como se fosse uma coxa de retalho. Como era lidar com esse conflito? Foi um conflito que durou até anos, porque entra a questão da resistência pessoal, fruto das crenças limitantes que a gente carrega.
Então, quando você tenta conciliar, e eu sempre coloco isso hoje, isso se tornou também uma mensagem e uma ferramenta que eu utilizo para ajudar outras pessoas, é que quando você tenta conciliar, é como se uma parte estivesse brigando com a outra e tem que fazer um acordo. Quando, na verdade, elas têm que caminhar na mesma direção para cumprir uma missão. E eu estava num ambiente onde eu estava me desgastando por dentro, não aceitando que essas realidades habitassem dentro de mim de forma harmônica. Então, era perda de energia, estresse, episódios depressivos, né? Tipo, poxa, será que é isso mesmo? Aquele desânimo, aquela inatividade. Então, era terrível, era terrível. E aí entra o processo da terapia, entra o processo do destravamento das crenças e resolver abrir mão dessas resistências e mergulhar no propósito da terapia, mergulhar nessa ressignificação de emoções. Esse conflito agora, eu preciso me abrir para essa mudança. Como é que foi aí essa transição? Primeiro, como o senhor bem colocou, é você se abrir. Quando você se abre, a sua crença antiga ela é confrontada pela nova mentalidade que é apresentada para que você possa então dar lugar àquilo que é certo e que é correto e que pode te levar ao seu objetivo. E tudo tem um ponto de partida. E o ponto de partida é, de fato, você aceitar a possibilidade de passar por esse processo de transformação. E aí, o passo a passo é algo absolutamente natural e consequencial. Você vai crescendo, a nova crença ela vai se fortalecendo. E vou usar até uma expressão que o senhor usa, né? Aí é que você vai precisar, na verdade, fazer um curso para se reconhecer de novo. Porque você vai se enxergar, a beleza que estava escondida dentro de você vai te surpreender. Poxa, estava tudo isso aqui dentro de mim e eu não sabia. Então é fascinante viver esse processo. E a cada passo que a gente dá, a gente vai vendo a necessidade de continuar fazendo essa rota. Porque muito mais está lá dentro para ser descoberto, para ser ativado e para ser usufruído. Vou pedir tua permissão e fazer uma pergunta muito pessoal e muito direta. Quanto você cobrou pela primeira mentoria e como foi dar o preço? Meu Deus, foi difícil. Foi difícil porque entra toda essa conjuntura das crenças limitantes. É uma das coisas que eu também quero compartilhar, é que depois desse processo, com o senhor, a minha mentalidade financeira, ela entrou numa nova realidade. Então, aquela pessoa que tinha dificuldade de se ver, primeira dificuldade de se ver capaz, dificuldade de se ver merecedor. Então, aí, a segunda. Então, eu tinha dificuldade de se ver capaz. Como uma pessoa com dificuldade de se ver capaz, como uma pessoa com dificuldade de se ver merecedor, vai cobrar um preço justo por aquilo que ela entrega? Então, era difícil demais. Difícil demais. Isso foi tópicos, né, das nossas mentorias que eu tive com o senhor, até que eu comecei a me enxergar, poxa, há um valor dentro de mim, o que eu posso fazer por alguém vale a pena, vai fazer diferença. Então, mudou totalmente o meu patamar como advogado, mudou totalmente o meu patamar como mentor, e hoje eu posso dizer que aquilo que eu cobro está totalmente coerente com aquilo que eu entrego e eu sinto paz nisso. E é, obviamente, um preço muito maior do que o inicial, né? Gente, eu agora quero falar não como terapeuta, não como mentor, mas eu quero falar como cliente. O desatar na vida do Rogério foi tão grande que eu comprei a mentoria dele. E a mentoria dele trouxe um desatar na minha empresa de uma maneira extraordinária. Então, observe, ele tinha um conteúdo, ele tinha um saber, ele tinha uma expertise que ele não acreditava. Então, quando ele foi trabalhado na sua convicção, no seu propósito, então agora ele se vê capaz, ele se reconhece,
ele consegue manifestar isso e ele me vendeu o produto dele. E eu comprei com uma convicção de que eu estava comprando algo excelente. E fez toda a diferença na missão, na visão, no propósito, na nossa estrutura. Então, por exemplo, como resultado da mentoria dele, nós tiramos a última sexta-feira do mês a clínica independente de qualquer situação financeira. A clínica não funciona. A clínica não funciona. Por quê? Porque nós paramos para avaliar o mês que finda e projetar o mês que se inicia. Hoje, Rogério, exatamente hoje, Marcos, que foi um trabalho seu, despertar no Marcos o diretor que ele é hoje, ele amanheceu sorridente, vindo na minha sala dizendo: o mês de maio foi o mês de maior faturamento de toda a história da clínica. Uau. Então, isso para mim, que estou iniciando uma mentoria, que fui mentoreado por uma pessoa que eu tratei, e que tenho como diretor uma pessoa em que eu trabalhei as travas e crenças, e você trabalhou o potencial dele. Esse cara chega na minha sala e diz: nós tivemos o maior faturamento de toda a nossa história. Então, isso me deixa numa alegria tão grande, porque o que eu estou entregando de conteúdo para toda a nossa audiência, eu tenho como comprovar, eu tenho resultado palpável. Isso aqui não é uma historinha. Nós não lemos um livro, não. Nós estamos falando daquilo que é vivência, daquilo que é uma experiência. Então, eu agora dou o meu depoimento como seu cliente. Sua mentoria fez muita diferença na nossa empresa. E eu estou falando de uma pessoa que era travada, que não conseguia se vender, e aí você imagina o quanto ele desatou. Ele desatou de uma maneira tão nobre que ele consegue vender a terapia dele, aliás, a mentoria dele para o terapeuta dele. Interessante, interessante. E eu falei isso ontem, acho que com um dos clientes, que alguém que está travado, aquela energia está sendo reservada, ela fica ali acumulada, ela não sai. É como uma barragem que você abre os diques, os duques, não sei se é dique ou é duque. Quem está aí me ajuda, diques? Diques. Você abre os diques. Então, pensa naquela água acumulada. Então, quando você abre, aquela água ela vai jorrar numa força extraordinária. Então, a terapia, que ela vai trabalhar exatamente o mindset que foi construído ao longo da tua jornada e vai perceber nessa linha do tempo momentos em que parte da sua identidade foi afetada. Então, assim, tinha dia que eu saía do setting terapêutico com raiva, tinha dia que eu saía alegre, tinha dia que eu saía chorando, porque imagine todas aquelas emoções acumuladas, desconhecidas, e os resultados são, boa parte deles, resultado, fruto da nossa inteligência emocional, e quando você tem a sua inteligência emocional decadente ou travada, os seus resultados também são travados. Então imagine o quanto todo esse processo liberou toda essa energia que estava acumulada. Então por isso que eu sempre advogo a necessidade de você se manter no tratamento terapêutico, porque você sempre vai redescobrir coisas que precisam ser ressignificadas, ordenadas dentro de si, para poder viver o seu propósito. Então, é mais do que recomendação para mim, é estilo de vida na minha casa. Para os meus clientes de mentoria, quando eu vejo, por exemplo, que eu não é a aptidão, a minha aptidão não é suficiente para resolver o problema, eu falo: olha, você precisa fazer uma terapia e você vai fazer na Zion. Muito obrigado. Qual é o propósito do Rogério? O meu propósito hoje é potencializar pessoas, fazê-las também descobrirem a sua identidade para viverem o seu propósito. Ou seja, aquilo que eu fui submetido a viver, que é descobrir a minha própria identidade, hoje, como profissional, eu faço isso também com os meus clientes. Eu os ajudo, os auxilio a viver essa mesma descoberta. Então, a minha dor se tornou meu propósito. A Uau, minha era inclinação... exatamente isso que eu queria dizer.
o que era sua dor, essa dor sanada, resolvida, se transformou no seu propósito. A minha dor se transformou, se traduziu, né, na minha mensagem, no meu propósito. E é isso que, quando eu pego uma empresa, eu estou colocando a Zion, a gente trabalha técnica, trabalha fundamentos, mas no fim, a identidade daquele ambiente é que é acrescentada. No fim, é a identidade daquele ambiente que desabrocha. Isso é muito interessante, que eu descobri isso no processo. Então, quando você descobre isso, você é intencional. Porque você sabe que aquela ferramenta, você consegue entregar o resultado. Então, você é intencional. Você tem segurança, que era uma das coisas também que eu não tinha antes da terapia. Tipo, muito inseguro com muitas coisas. Então, quando você descobre, você se torna seguro, independentemente de quem está à sua frente, você respeita, mas você entrega o que precisa ser entregado. Achava muito interessante quando nós tínhamos as reuniões de mentoria, porque assim, quando eu contratei a mentoria do Rogério, e eu falo Rogério, mas a afinidade que a gente tem de diálogo, mas quando eu contratei a mentoria, eu sabia que seria producente. Eu não contratei fazendo uma expectativa, será que vai? Não, eu sabia. Só que eu não mensurava que seria tanto. Eu não havia mensurado quanto o Rogério havia crescido, quanto havia sido destravado. Então, assim, me surpreendeu muitíssimo, muitíssimo. Foi muito, muito além daquilo que eu imaginava. Por quê? Porque todo esse conteúdo estava guardado nele e ele não conseguia destravar. Como foi o momento, qual a situação que virou essa chave no seu entendimento que você disse, não, eu tenho um potencial, eu vou destravar pessoas, eu vou potencializar pessoas e eu vou ter resultado com isso porque elas vão ter resultado. Como foi essa virada de chave? Então, eu participei de um dos treinamentos também da Zion, Travas e Crenças. Travas e Crenças Limitantes. Isso, eu participei desse treinamento. Esse treinamento foi um ponto também de virada. E eu me lembro que também, nesses pontos de virada, eu fiz algumas perguntas para o senhor como meu terapeuta. Daquilo que o senhor enxergava que tinha potencial para se tornar algo que traduziria maiores resultados. E o senhor trouxe a leitura dessa situação e isso também consolidou muito a minha decisão de poder assumir mesmo todas as minhas multi-habilidades e fazer com que elas se traduzissem em resultados para a minha vida. Foi um processo, mas teve momentos em que essas viradas aconteceram. Outras pessoas também me auxiliaram nisso de forma muito especial e muito decisiva. Mas colocando aqui de forma direta, o senhor e a Zion fizeram parte disso nesses momentos, que não tem muito tempo assim. Esse ponto de virada aconteceu de 2 anos para cá, 3 anos para cá, que eu mudei o ambiente do meu escritório, tinha apenas uma sala, transicionei para hoje um ambiente onde eu posso acomodar outras pessoas que trabalham comigo. E hoje está no forninho aí, a empresa de mentoria está para nascer. Uau, muito bom. Hoje, como é o Rogério nessa plenitude de sacerdócio, família, trabalho, se permitindo fazer o que gosta e vendo o resultado na vida das pessoas? Traz um testemunho de o que é isso para você hoje. Hoje é ser o melhor amigo das pessoas, ser o melhor servo do Senhor, ser melhor em casa com a esposa e agora aprendendo a ser pai, servindo a sociedade. Eu costumo falar, a nossa mensagem é missional, então tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor que nos chamou. Então tudo isso vem para poder traduzir em frutos na vida das pessoas. E essa sensação é muito gostosa. Por exemplo, a gente sente fadiga porque a gente é humano. A gente sente, às vezes, um momento ou outro que a gente precisa dar uma pausa maior. Mas aquela sensação que eu vivia rotineiramente 3 anos atrás de constante insatisfação. Não, faz muito tempo
Muito tempo que eu não sei o que é isso. E eu sei que isso foi fruto dessa equalização interna no meu coração, que veio também através do processo de terapia. A pergunta que eu mais tenho recebido dessa semana, de ontem para cá, é como descobrir o propósito. E é exatamente isso, inclusive está aí a Paulinha perguntando. E exatamente isso que o mapa propõe. O mapa propõe exatamente isso. O mapa, ele é o primeiro passo desse propósito. Inclusive, eu estou finalizando um conteúdo com a minha equipe, que era o nosso Travas e Crenças, que está se transformando numa mentoria contínua, exatamente para ampliar, para potencializar isso na vida das pessoas que estão sendo mentoriadas aqui no Mapa do Propósito. Não é? As pessoas pensam que é uma definição. As pessoas pensam que não faça isso que acontece isso. É como se quisessem uma receita de bolo. E a nossa proposta é que a pessoa faça uma incursão em si. Quando eu trago você para esse diálogo, é exatamente para que as pessoas vejam quem era o Rogério, a incursão que ela fez no seu conteúdo, que ele fez no seu conteúdo, e quem o Rogério é hoje. Não abdicou de absolutamente nada daquilo que ele fazia, mas conseguiu equilibrar, conseguiu colocar cada um no seu devido lugar. E o mais interessante de tudo isso, viver sem estresse, viver com tranquilidade, fazer aquilo que você é apaixonado. Segunda-feira eu não apareço na clínica. Segunda-feira eu não venho aqui. Por quê? Porque eu tenho outras atividades. É o dia do sacerdote, é o dia do marido, é o dia do pai, mas terça-feira eu saio daqui 11 horas da noite. Então, olha como essa flexibilidade não é aquele sentimento do escravo, não é aquele sentimento do é pesado, é pesaroso. Não, se eu precisar encerrar aqui e ir para casa, eu vou fazer isso e não precisar voltar à tarde, se necessário for, vai acontecer. Mas se eu tiver que estender até 10 horas da noite, vai acontecer, porque o que me move não é o relógio, o que nos move não é a agenda, o que nos move é o propósito. Como isso é fantástico. Me fala, para a gente finalizar, a expectativa desse Rogério, que agora tem um propósito, que agora tem várias habilidades, que agora tem um olhar muito ampliado. Qual é o propósito, qual é a visão de futuro desse Rogério? Alcançar o máximo de pessoas possíveis e, obviamente, você precisa escalar os seus resultados. Eu sempre costumo dizer que você tem que ter um porquê forte. Então, o porquê forte de escalar os resultados, eu coloco também financeiros, está também relacionado ao objetivo de ter mais impacto, de influenciar mais pessoas e, obviamente, para o propósito delas, não é impor o meu mapa de mundo, mas propor aquilo que é positivo e aquilo que é verdadeiro. Isso inclui também a nossa fé e inclui os valores, né, humanos que colaboram para que as pessoas possam viver uma vida melhor. Então, o meu propósito e minha visão de hoje para a eternidade, até o fim da minha era, do meu tempo nessa era, é continuar vivendo esse propósito, influenciando pessoas, obviamente escalando os meus resultados para que mais e mais pessoas possam se encontrar na sua identidade e também possam viver a sua jornada com plenitude. Há um tempo atrás, lá atrás, o Rogério dependia da aprovação das pessoas e sofria com a crítica das pessoas. Demais! Como é que foi para o Rogério não depender da aprovação e não adoecer, desmotivar com a crítica, ou seja, tirar a sua visão, o seu humor, a sua iniciativa da mão das pessoas e trazer para si próprio? Aí eu preciso falar mais um pouco abertamente do processo de terapia, porque haviam débitos emocionais, débito de pai, débito de mãe. Eu amo os meus pais e respeito e honro, e eles deram tudo o que eles puderam dar. E os débitos, eles ficaram, e precisava saná-los.
Obviamente, esse débito, em primeiro lugar, foi sanado em Deus, mas haviam situações emocionais que precisavam ser resolvidas. Então, quando isso foi resolvido, essa dependência da aprovação, ela realmente deixou de existir. Hoje, claro, a gente usa isso de forma sábia, que é o aconselhamento, são as mentorias. Poxa, o que é que você acha? Esse caminho é o correto, mas não como meio de aprovação, mas como meio de buscar instrução e sabedoria para poder chegar de forma mais assertiva. É um pesadelo, vou colocar bem forte. É um pesadelo viver uma vida dependendo da validação das pessoas. E eu vivi isso por muitos anos. Muitos anos. E o quanto é descansador, é aquietador a gente ter segurança na nossa identidade, sem ser arrogante, soberbo ou querer colocar as pessoas num lugar de inferioridade. Não é isso. Porque quando você se conhece, você honra o próximo. Quando você se conhece, você valoriza o que o outro tem, sabendo que você não tem tudo. Então hoje é um descanso, mas já foi um pesadelo. Já foi um pesadelo. Mas aí entra a indispensabilidade do processo terapêutico, porque desvincular essa necessidade de aprovação das pessoas está relacionado a débitos que precisam ser resolvidos. E aí, sem a ajuda da terapia, eu acho muito, muito, muito difícil isso acontecer. Eu fiz essa pergunta para o Rogério, primeiro por saber o quanto ele se resolveu nisso. Em segundo lugar, porque o terceiro passo do mapa do propósito vai ser falar sobre isso. Você sente que a sua vida está passando diante dos seus olhos, mas você está esperando alguém decidir, alguém fazer algo por você. Amanhã eu vou conversar com você em como tirar sua vida da mão dos outros, da decisão dos outros, da validação dos outros, e como você subir no palco da vida e deixar de ser coadjuvante da sua própria história, se tornando o ator principal. Eu quero te agradecer, Rogério, pela participação conosco na nossa live e deixar para você finalizar. Eu quero convidar as pessoas que me seguem e ainda não seguem o Rogério, por favor, passe o seu Instagram, Rogério, para que as pessoas te sigam. E, obviamente, a audiência do Rogério que não me segue, eu convido para me seguir também. E eu quero que você faça aí o convite para que as pessoas não apenas te sigam, mas conheçam o teu trabalho. Quero aqui quebrar um pouquinho o protocolo e agradecer o senhor como não somente terapeuta, mas como meu pastor, meu mentor, apóstolo, alguém que exerce uma paternidade espiritual saudável. Então, a gente está falando, obviamente, do terapeuta, mas todas essas outras atuações, elas vêm junto. Elas se submetem ao princípio do servir ao Senhor com integridade de coração. Então, quero também honrar isso publicamente na vida do senhor e saber da gratidão que eu tenho e do amor e do carinho pela sua vida e pela sua casa. E saber também do quanto a Zion é um projeto de Deus para a cidade de Araguaína. Por isso que eu torço, contribuo sempre que possível para que ele alcance cada vez mais o seu objetivo, cada vez mais pessoas passem por aquele lugar e sejam abençoadas. E encorajá-los a seguir não somente o perfil do Dr. Bueno Júnior, mas também o perfil da Zion, que tem conteúdo de muita qualidade. Sempre que eu posso... Com certeza. E uma equipe maravilhosa. A equipe Zion é uma equipe extremamente comprometida e muito habilidosa. Isso é verdade. Um abraço, muito obrigado e sempre precisar estamos às ordens. Foi um prazer. Bom, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Eu vou tirar aqui os comentários para que a gente faça aquele sorriso bem legal. Você vai tirar o print, você vai me marcar e você vai colocar o que foi daquilo que nós conversamos que tocou você, tá bom? Então vamos lá, o sorrisão para o print, para você fazer o print da tela e fazer a sua postagem. É isso aí, print feito, posta, nos marca, diga o que essa live te tocou, o que ela falou com você. Se você ainda não se inscreveu para o Mapa do Propósito, se inscreva, o link está na bio, você vai lá, se inscreve, entra para o grupo VIP. Eu vou para o grupo agora, eu vou entregar algo exclusivo para quem está no grupo. Aliás, não vou agora não, eu vou dar 5 minutinhos para você entrar.
Eu vou entrar lá no grupo, vou deixar algo muito exclusivo para você. E para você que já está no grupo, por favor, responda o mapeamento das dificuldades, porque isso vai ser muito importante para a gente continuar alinhando o conteúdo para te entregar. Tá bom? Muito obrigado, Rogério. Deus te abençoe. Fique na paz. Grande beijo a todos vocês. Uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser.